Bom dia, meus irmãos. Vocês perceberam a hora de cantar ali que eu acabei parando e vocês continuaram? É que no meu inário ele já veio com a letra nova, e às vezes eu cantando com a mente, a maioria dos hinos já sei de cor, né? E ali chegou, eu falei, tá diferente. E aí acabei parando, vocês continuarem. Infelizmente acontece com a diferença de letra. Irmãos, vamos dar início então ao nosso estudo lendo o texto de Gênesis 12. Eu lerei dos versículos 1 ao 9. Gênesis 12, de 1 a 9. Gênesis 12, de 1 a 9, assim diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo para o Neguebe. Fecha os olhos. Senhor Deus, esta manhã nos colocamos diante da Tua presença. Sabemos, Pai, que somos pecadores e falhos, mas sabemos, Senhor, que aprove ao Senhor, movido pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, nos fazer o povo Teu, nos fazer participantes, Senhor, do grande privilégio de ser família do Deus eterno. Pai, que esta certeza possa mover o nosso coração, possa tirar de nós, Senhor, toda má intenção, todo mau pensamento, e assim, Senhor, com o coração purificado, possamos nos achegar a Ti, para agradecer por ser filhos de Deus. Senhor, toque o nosso coração, abençoa-nos, Pai, abençoa aqueles que estão enfermos, dando saúde, abençoa aqueles que estão, por algum motivo espiritual, ou seja, mental, que seja, Senhor, do Senhor a paz que venha para inundar os seus corações, para que encontrem paz, para que vivam em paz. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando desde o início, né, essa lição é a nossa quinta lição, e nós vimos mostrando muito daquilo que teologicamente é a semente do que acontece em toda a Bíblia, o que vai ser ensinado em toda a Bíblia. E a gente aprendeu já várias lições importantes de um povo santo que o Senhor está trazendo para si, mas a partir do versículo 12, a coisa afunila. É como se a Bíblia viesse falando, Deus fez, Deus criou, e fez isso e fez aquilo, e aí então Deus fala assim, agora eu vou criar para mim um povo. Uma vez eu estava na loja que eu tinha na época, eu estava na época do seminário, eu estava estudando um texto lá em hebraico, e aí eu estava sentado no balcão, e eu estava escrevendo em hebraico, e aí chegou um senhor, parou, olhou esquisito e virou assim, você é judeu? Eu disse, não, eu estou escrevendo em hebraico aqui porque eu estudo do seminário. Por que só Abraão é abençoado por Deus? Aí eu falei, opa, tem algo maior aqui nessa história, nessa conversa.
E eu disse, eu me apresentei, eu perguntei a ele disse que ele era árabe. E aí então eu entendi na hora, por quê? Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Deus, ele abençoou Isaque, ele era o filho da bênção. Só que Ismael, os descendentes de Ismael geraram os árabes, que são hoje os maiores inimigos dos judeus, porque os judeus são descendência de Isaque. E aí então eles têm aquela história, porque o judeu pegou Deus para si e não dividiu com os outros, enquanto Deus disse, em ti, disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não era para o povo de Abraão tomar Deus para si, mas abençoar o povo com aquilo que Deus fazia por eles. Mas como eles criaram aquele sentimento separatista, passou para os outros o seguinte, Deus é meu, eu não dou para você. E aí então é o caso desse homem que chegou falando, por que que Deus abençoou só Abraão? E aí eu falo, não precisa esse ciúme, não precisa esse sentimento, porque Deus, ele abençoou Abraão por uma razão. Deus queria mostrar através de Abraão como que ele age, como que ele abençoa, como que ele cobra, como que ele santifica. Vamos imaginar que eu esteja contando a história do Márcio. Gente, o Márcio é assim, a idade do Márcio. E aí eu digo assim, mas o Márcio casou com a Débora. E a Débora, aí eu já vou ter que contar a história da Débora. Que a Débora assim, mas ele teve 3 filhos. Aí a Suzana, a Paloma e o Vitor. Tá vendo? A coisa vai crescendo. E aí fica difícil contar, porque depois o Vitor vai casar com a menina que vai ter os filhos dele e a Paloma vai ter os filhos. Aí fica difícil contar a história. O que a gente vê é Deus contando a história através de uma sequência. Deus abençoou Abraão, Abraão teve 2 filhos, depois teve mais 5 filhos com Quetura, a segunda esposa dele. Mas a bênção então de Deus veio através de Isaque. Isaque é o filho da bênção, não é que ele é mais abençoado que os outros, é que Deus escolheu através dessa raiz que ele iria manter até a chegada do Messias, e seria dessa raiz que Deus ia contar a história. E aí a gente vê que conta alguma coisa de Ismael, mas já não vai muito longe, mas conta a história em detalhes de Isaque. Aí depois Isaque tem 2 filhos, deixa Esaú de lado e Deus então escolhe contar a história através de Jacó. Jacó tem 12 filhos, mas é através de Judá. É através de Judá, que é o filho do qual vem a bênção, é que vai contar a história. Jesus vai nascer da descendência de Judá. E depois assim vai. Então veja, a formação das 12 tribos do povo de Israel é tudo isso para contar a história de Deus. O Deus misericordioso, mas o Deus zeloso, o Deus que cobra. Então, não é que Abraão tivesse nada melhor do que os outros. Pelo contrário, ele era um homem com defeito como todos os outros. Mas a gente vai ver na história de Abraão, Deus escolhendo o seu povo. E não é diferente hoje. Do mesmo jeito que Deus escolheu e chamou Abraão com 75 anos, muitas pessoas se convertem já na idade bem avançada. Outros têm a bênção de receber o chamado de Deus ainda criança. Eu já vi casos de criança que se converteram, que é uma coisa impressionante. Outro dia vi um menininho, mal sabia falar, impressionante, ele mal sabia falar, talvez tivesse 1 ano e pouco, 2 anos, e aí perguntava para ele qual foi a mulher que virou estátua de sal, e ele disse, a mulher de Ló, e fazia perguntas bíblicas, ele, como que uma criança tão pequenininha já tem essa disposição? Há algo especial nela. Então tem uns que foram chamados muito jovens, outros foram chamados já bem vividos, outros tiveram um encontro com o Senhor no final da sua vida. Mas o principal é saber que fomos chamados por Deus. Então, Deus prepara o seu povo. Deus mostra através desses seus chamados o seu plano de salvação, o seu plano da redenção. E esse texto ele vai nos mostrar em 4 divisões a respeito desse chamado. E a gente vai entender então o primeiro ponto dessa lição, é que vai mostrar o seguinte: Deus é aquele que chama, o Deus que chama. Porque a primeira característica desse relacionamento com Deus é que é Ele que te traz. Quando você vê um casal,
Aí você diz assim, hoje eu estou casado com ela, mas foi ela que me escolheu. Ela que veio atrás de mim, foi ela que... E aí então diz, foi assim. Aí o outro rapaz diz, não, eu estou casado porque eu vi, eu achei ela bonita, eu fui lá. Aí o outro vai dizer, não, nós estamos casados porque a gente está numa festa, um olhou para um, olhou para outro, e assim acendeu a luzinha, a gente está junto. Sempre no casamento, a gente vai mostrar alguém que conheceu, alguém que foi atrás. Mas no relacionamento com Deus, o que é claro é que Deus é que chama aqueles para fazer parte do seu povo. Quando a gente começa a leitura no Gênesis 12, diz, disse Deus a Abraão. O texto não diz que havia nenhum relacionamento entre Abraão e Deus. A gente vai ler na história de Abraão, que Abraão era um idólatra. Abraão construía imagens, a gente vai ver isso lá no livro de Josué. Ele era um construtor, ele é fazedor de imagens. E a Bíblia mostra claramente entre um dos 10 mandamentos que Deus abomina imagens. E Abraão era um construtor de imagens. Mas veja, Deus chegou então para um homem idólatra, um adorador dos deuses da Babilônia, porque era a terra onde ele vivia. Era um homem que tinha a sua história totalmente alheia a Deus. E um dia então, Deus vai a Abraão e disse Deus a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Começa o relacionamento de Deus. E começa como? Abraão foi atrás? Não, Abraão nem conhecia Deus. A Bíblia fala disso, tanto nos Salmos como Paulo repete, diz que olhando Deus para a terra não havia um homem que o buscasse. Não havia um homem que desejasse a presença de Deus. E assim é. Porque você pode achar, mas as pessoas querem Deus. Não, elas não querem Deus. As pessoas não querem Deus. Estava comentando isso há pouco agora, ali na porta, no qual as pessoas, elas sentam na frente de uma televisão para ver um filme, e se o filme demorar 3 horas, ele assiste o filme até o final. Ele vai para um cinema, ele assiste um cinema por horas, ele não se levanta. Séries de televisão, ele fica lá de uma série para outra, passa aí horas e horas na frente da televisão. Tudo que diz respeito, vai para uma festa, não tem hora de acabar a festa, não importa a hora, fica até de madrugada. Então, tudo aquilo que diz respeito a essa terra, a esse mundo, às coisas terrenas, as pessoas têm uma disposição muito grande de participar e fazer parte daquilo. Mas, aquilo que diz respeito a Deus, as pessoas são muito apressadas. Se o pastor estende 5 minutos a mais da mensagem, isso incomoda. Se o culto se estende um pouquinho para uma música, alguma coisa a mais que acrescenta, as pessoas reclamam. Eu ainda guardo da memória um senhor que ele trabalhava com uma rádio aqui na rua de trás, ele parecia até com o Roberto Carlos, e ele costumava vir à igreja. E aí, quando foi, um dia ele chegou, acabou o culto, e nesse dia o culto teve Santa Ceia, demorou um pouquinho mais, ele diz, eu não volto mais na igreja, o culto demorou muito. Eu achei aquilo estranho e ele nunca mais voltou na igreja. Porque ele tinha comentado antes comigo que gostava que o nosso culto tinha hora certinha de começar, e ele nunca mais voltou na igreja mesmo. Veja, será que é assim lá nas coisas que ele frequenta no mundo? Ele desiste porque demora um pouquinho mais? Então veja, as pessoas não querem saber de Deus. Então, Deus ele trata no nosso coração e nos dá o prazer da presença dele. Porque antes, aquilo que a gente não tinha prazer, a gente passa a ter. Me lembro que eu estava naquela época ainda daquelas Kombi, de lotação que faziam, e aí eu estava dentro da lotação, a menina começou a rir, contando de um cântico que ela chegou da igreja, o pessoal estava cantando, o nosso general é Cristo, e contando e debochando. E eu lá sentado e dizendo assim, engraçado, esse cântico é motivo de deboche para ela, mas eu canto em adoração ao meu Senhor, que é o meu general, que está à frente. Então veja a diferença de sentimento para o mesmo cântico. E Deus me mostrou o prazer de louvá-lo com aquela música. No entanto, a outra pessoa olha com desdém, debochando, desprezando a adoração ao nosso Deus. Então veja, por quê? Porque eles não querem. E Deus mostrou no meu coração o querer, como mostrou no seu. Então é isso que está mostrando aqui. Deus ele vai e ele põe no coração aquilo que ele quer e a pessoa então agora passa a se relacionar com Deus. É interessante ver
que a vida do homem antes de Deus não importa. Assim, o que você fazia antes? Porque você pode ver uma história de uma pessoa, uma mulher que tinha uma vida, talvez não de prostituição, mas uma vida largada, uma vida, namorava com um e com o outro, não vivendo como prostituta, mas vivendo uma vida de impureza. De repente a vida do homem era uma vida de vícios, uma vida de muita coisa errada. Aí você fala assim, e agora o que vai ser? Agora vai começar. Porque a vida de Abraão começa aos 75 anos de idade. O que ele fazia antes? Não importa. Só importa que Deus o resgatou. Então isso nos leva a nos alegrar diante do Senhor. Porque não importa os pecados cometidos no passado. Importa para onde nós estamos indo. Não importa o histórico passado. Porque lá na Bahia eu conheci um pastor que ele era uma bênção, ele era respeitado por muita gente, ele era conhecido, o seu zelo na pregação do Evangelho. Só que tinha uma coisa, sabe o que esse homem fazia antes? Ele era matador de aluguel, ele matou pessoas, ele era assassino. E esse homem conheceu o Evangelho, ele creu no Evangelho, ele se tornou pastor, se preparou, se tornou pastor e agora pregava o Evangelho. Ele era brabo, mas era o brabo para fazer o trabalho do Senhor. Então veja, mas agora eu vou desprezar aquele homem porque esse homem foi um matador de aluguel? Não, porque se você for ver a história de outros, qual o pecado que não deve ser desprezado? Porque qual o pecado que é pior? Mentir? Matar? Roubar? Pecado é pecado. E quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, qualquer pecado merece a condenação. Mas não importa se a pessoa ela é um homossexual e ela se converteu e deixou a homossexualidade. Se ela era uma pessoa pervertida, ela se converteu e deixou a perversidade. Se ela era um ladrão, deixou o roubo e passou então a servir ao Senhor. Então veja, a nossa história, ela começa com o Senhor. A gente vem como está, sujo, mal cheiroso, fedido, aparência toda bagunçada, mas ao dar os passos do lado do Senhor, aquilo que nós fazemos de errado a gente deixa aquilo que está fora da conformidade com o Senhor e a gente passa a andar com o Senhor. Aí você vai dizer, mas se alguém souber da minha história, se alguém souber da tua história, dos pecados que você cometia e saber como você é hoje, a pessoa vai dizer como que Deus é misericordioso. Eu dou graças a Deus hoje, porque Deus me permitiu, porque eu nasci na igreja, filho de pastor. E aí, quando eu vim para Brasília, antes de completar os 18 anos, e aqui cheguei, e eu tive um tempo que eu fiquei fora da igreja. E eu digo assim, Deus permitiu que eu caísse, e eu fiquei cerca de 3 anos fora da igreja, e eu falo assim, se eu contar o que eu fiz nesses 3 anos, agora vai dizer, você é pastor, então você quer ser melhor do que os outros? Eu digo, não, pelo contrário. Eu não escondo esse tempo da minha vida exatamente para mostrar, eu não sou melhor do que aquele bêbado, do que aquele drogado, eu não sou melhor do que o homossexual, eu não sou melhor que a prostituta, eu não sou melhor do que ninguém. Deus permitiu cair para mostrar que a salvação é pela graça, é Ele que traz. Se eu sou salvo é porque Deus foi atrás de mim, foi porque Deus me chamou, não é porque eu sou filho de pastor, não é porque eu nasci na igreja, não é porque eu vi, não, porque eu não sou melhor do que ninguém. Então, nós temos que entender que Deus ele não vai marcar nosso histórico do passado, mas Ele quer um relacionamento diferente. Porque Abraão ele deixou de ser. O idólatra agora não é mais idólatra. Agora ele é um homem que serve somente a Deus. Agora é um homem que ao chegar lá na frente, Deus aparece para ele, o que ele faz? Ele faz um altar ao Senhor. Depois ele vai para outro lugar e ele faz outro altar ao Senhor. Os ídolos ficaram para trás. Por isso que a Bíblia diz, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que fazia isso, não faça. Ou seja, as coisas erradas deixam de ser feitas. Porque agora, então, você está no novo relacionamento com Deus. Veja que o povo de Deus viveu 400 anos lá no Egito. Deus tinha dito para Abraão que levaria para lá. E levou durante 400 anos. E Deus, então, agora escolhe Moisés e Arão para ir lá e libertá-los. A gente vai ver que houve uma pressão,
né, um movimento lá de uns homens que vieram dizendo, não, por que Abraão e Moisés está à nossa frente? Todos nós somos santos e podemos então tomar a frente. E aí Deus vai lá e defende Moisés e diz, eu falo frente a frente a Moisés, não com vocês. Ou seja, Deus mostra, se Moisés está à frente é porque eu escolhi, porque eu coloquei lá, e é assim que eu quero. E aí então não é uma questão de escolher quem vai estar à frente ou não vai, Deus é que vai escolher. Então veja, em Êxodo 5:3 diz, o Deus dos hebreus nos encontrou. Quando foi dito lá no Egito, Moisés chega diante de Faraó dizendo, Deus nos encontrou. Não é nós que encontramos a Deus. A gente costuma dizer assim, desde o dia que eu me converti. Na realidade a gente acostuma falar isso, mas na realidade desde o dia que Deus me converteu. Porque eu estava perdido e morto, o morto não responde. Mas quando Deus toca no coração e da vida, aí você respira, aí você diz, eu quero. Mas por que você diz que eu creio? Por que você diz que você quer? É porque Deus moveu o seu coração. Então isso é importante saber, porque a gente agora vai valorizar aquilo que Ele faz na nossa vida. Olha, a gente vê a questão da descendência, quando fala a respeito de Israel, Ismael e Isaque, como eu já comecei falando, quando Sara era estéril, e Abraão tinha sido feito a promessa de Deus que a sua descendência seria numerosa. Mas Sara, eu sou velha, eu não posso mais ter filho. Abraão precisa ter filho, vamos arrumar um jeito. O problema do homem é exatamente isso. O problema do homem é querer dar um jeito para que a promessa de Deus se cumpra. O problema nosso é não confiar e não saber esperar que a vontade de Deus se cumpra. Aí então, Sara vai lá e pega a serva e oferece para que Abraão se deite com ela e tenha filho com ela. Ela criou um problema hoje, que eu citei da inimizade entre os árabes e os judeus. Por quê? Porque Sara não esperou o momento de Deus. Mas Deus então, mesmo tendo nascido esse filho mais velho, que era o filho primogênito, Deus disse, não é através de Isaque que eu abençoarei, de Ismael, eu vou abençoar, porque este é o filho que eu vou te dar, esse é o filho da promessa. Então Deus, ele não se importa com as convenções, ele não se importa o que os homens pensam, Deus vai lá e age como ele quer. Por exemplo, o filho mais velho era o filho que recebia a bênção, aquele que era o descendente que iria herdar, os outros não herdavam como o filho primogênito. Aí Isaque tem 2 filhos, e Deus, antes dos meninos nascerem, diz, e o mais novo servirá ao mais velho. Ou seja, eu escolhi o mais novo. Mas por que Deus escolheu Jacó? Jacó era um bom menino? O que vocês sabem da história de Jacó? Jacó era um menino responsável? Não, Jacó não era responsável, ele não era um bom menino, ele era um menino enganador, o próprio nome quer dizer isso, enganador, cheio de artimanha. O próprio Deus, quando aparece lá em Betel, quando ele tem aquela visão da escada que ligava aos céus, e Deus disse a Jacó, eu te abençoarei, eu estarei com você. Em vez dele dizer, obrigado Senhor, quem diz, olha Senhor, se o Senhor for comigo, se fizer isso, se fizer aquilo, eu vou dar o dízimo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus não tinha colocado condição nenhuma para abençoá-lo, mas ele vai e coloca condição para Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor me fizer voltar, então eu vou fazer isso, isso e isso. Deus, ele não quer condições. Deus já tinha escolhido Jacó antes de Jacó nascer. Já era o escolhido de Deus, e a convenção do mais velho ficou para trás, porque a bênção veio para Jacó, a herança da primogenitura veio para Jacó, porque Deus assim o escolheu. Então veja, quando a gente vê as histórias dos apóstolos, do chamado dos apóstolos, Jesus também foi assim, ele chegou num lugar, aí tinha lá 2 pescando, e aí chegou lá para Pedro e André, que estavam lá pescando, e disse, venham, vocês vão ser pescadores de homens. Eles largaram tudo e foram. Aí ele chegou no lugar, tinha lá Levi ou Mateus, que é o mesmo nome, né? E aí chega lá e diz, vem, segue-me. O homem está lá sentado na mesinha dele, cobrando impostos. E Jesus chega, vem, segue-me. O que Mateus fez? Ele levantou, largou tudo aquilo e seguiu.
Então veja, mas por que chamou chamou Mateus? Porque ele quis. Por que chamou os outros? Porque ele quis. Ele chamou até um traidor, porque Judas foi chamado por Jesus, e Jesus sabia que ele seria o traidor, porque tendo Deus o propósito na tua vida, ele vai chamar de acordo com a vontade dele. Então, é importante que a gente guarde muito bem isso. A vontade de Deus vai ser feita, e o chamado de Deus, ele é irresistível. Tanto é irresistível, que Saulo, o perseguidor da igreja, o homem que mataria os crentes, agora vem Jesus, aparece a ele vê uma luz forte, cai, fica cego, daqui a pouco esse homem está dizendo, meu Senhor. Por que mudou? Porque Jesus veio até ele. Então, Deus, ele tem o direito, e ele não abre mão do direito de ele escolher os seus. E os outros? A gente não tem que questionar os outros. Fátima, você casou com o Beto, você escolheu o Beto. Você é injusta porque você não casou com os outros? Não, é a sua escolha. Espera aí, se você tem o direito de escolher o seu marido, se você tem o direito de escolher o que você quer para a sua vida, Deus não tem o direito? Pois ele tem, ele é o Criador, e ele decidiu, o meu povo sou eu que escolho. Então esse é o primeiro item da lição. O segundo é, Deus é aquele que protege. Nessa relação daquele que ele chama para ser o Deus protetor. Veja que Deus, ele garantiu que faria dele uma grande nação. Olha que coisa bonita. Irmãos, eu vejo que muitas igrejas têm pecado demais na mensagem que têm pregado. Você chega nessas igrejas, porque abriu uma bem do lado, eu vou citar aqui porque a gente convive com isso, eles falam demais de maldição. Eles falam demais de macumba, de magia negra, de coisas que e fica, sai, como se fosse... A gente vê ali que está totalmente fora de contexto, porque a promessa de Abraão para o seu povo é, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Quando Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, ele disse, eu não posso amaldiçoar aqueles que foram abençoados por Deus. Ele disse, mas eu não posso, ou melhor, contra o povo de Israel não vale encantamento. A Bíblia diz isso, a promessa de Deus para nós é que Deus nos protegeria. Uma vez eu estava lá na igreja da Minorte, chegou uma irmã lá com um saquinho, uma sacolinha, e disse, pastor, olha que eu achei no quintal de casa, é uma cueca cheia de marca de batom, com algumas coisas escritas, tipo de macumba. O que eu faço? Pega e joga no lixo, você está carregando isso para quê? Mas pastor, tem medo. Falei, você não tem que ter medo, você tem que confiar no Senhor, porque Deus é que protege. Crente não tem que falar de medo de Satanás, com medo de maldição, com medo de... Pode fazer macumba que quiser, porque o que a Bíblia diz? Aqueles que me amaldiçoarem, eles levarão a maldição. Aqueles que quiseram o meu mal, eles que levarão o mal. Eu tenho um costume meio assim de que eu já levei muito prejuízo, eu não fui atrás. Eu sempre oro para Deus, Senhor, vai lá e cobra, faz o Senhor o trabalho. E Deus me abençoa, aquele prejuízo some e eu não guardo no coração prejuízo. Porque quando eu guardo no coração, eu que fico doente, eu que fico com raiva, então deixa Deus agir. A melhor coisa é fazer isso. Porque tem muito dinheiro que você vai atrás, você pode entrar na justiça, demora anos e anos e você nem recebe. Deixa Deus agir, porque Deus é que te protege. Então guarde isso na sua mente. Não tenha medo, não seja um crente medroso. A promessa de Deus para Abraão é exatamente isso. Porque quando ele diz que vai estar com o crente, que vai estar com o povo dele, ele está. E ele não volta atrás. Quando Deus chamou Sara, e Deus então prometeu um filho, foi Deus que abriu a madre para ela poder ter um filho e deixou que ela ficasse mais velha. Ele deixou que a situação dela fosse de impossível a gravidez. Diz, ela não tinha mais as regras da mulher, ou seja, ela não tinha possibilidade nenhuma de ter filho. Porque de repente ela podia dizer, não, mas foi natural o engravidar. Hoje a gente vê mulheres aí de 50 anos aí engravidando. Acontece, a minha sogra engravidou com 48 anos. Mas a questão é, Deus deixou que Sara tivesse 70 anos, 75 anos, sei lá, bem avançada de idade para mostrar. Era impossível que ela tivesse filho.
Era impossível para ela, não para Deus. Deus, então, que havia prometido que daria a ela um filho, Deus deu. Olha, Jacó usou de malícia, enganou, tramou, foi lá com o sogro, botou as varinhas lá, tudo para ter aquele negócio todo, armou toda uma situação para ludibriar o sogro. Mas foi Deus que havia dito para ele lá antes dele fazer a viagem, que Deus o protegeria, Deus estaria com ele, que Deus abençoaria. E foi isso que Deus fez. Não foi pelo que Jacó fez, foi pelo que Deus tinha prometido. Então Deus prometeu: eu sou Deus que te protege. E é assim que a gente deve confiar, porque quando Deus põe a mão, olha, coisas extraordinárias acontecem. Não sei se vocês viram o salvamento de uma mulher de 100 anos lá em Petrópolis, que foi encontrada enterrada viva. Olha, você ser soterrada num tempo normal e ficar lá é uma coisa, mas você ser soterrada no meio da lama é praticamente impossível que alguém viva. No entanto, aquela senhora estava viva. Como que isso é possível? E ela saiu de lá sem ferimento nenhum. Então, isso que é. Pois é, veja, quando Deus põe a mão, o impossível acontece. Quanta gente mais novo morreu? Aquele ônibus, que coisa terrível, aquele ônibus sendo engolido pelas águas lá, e aquele monte de gente morrendo. Gente novo, talvez que soubesse nadar e que morreu. Então veja, Deus, quando Ele põe a mão, Ele age e Ele salva, Ele faz as coisas acontecerem. Deus sempre amparou os patriarcas. Foi assim quando Abraão foi resgatar Ló. Eram 5 reis, inimigos fortes, então foi lá e salvou. A história do povo de Israel não é diferente. Deus viu a aflição do seu povo, Deus veio, Deus socorreu, e às vezes o pessoal diz assim: Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Será que eles estavam clamando, gritando? Mais na frente vai dizer que Deus, Ele ouviu o gemido. A palavra não era gritar. Tem muita gente que vai: vamos clamar, gente, vamos gritar para Deus ouvir. Deus não é surdo para ouvir, não. Deus ouviu o gemido do seu povo. É o povo que gemia debaixo do chicote. É um povo que sofria para poder fazer o seu trabalho ali na escravidão. Veja, Jesus também no seu ministério, Ele sempre esteve ao lado do seu povo. Ele estava lá amparando o fraco, o doente, curando, fazendo as coisas acontecerem. Por quê? Porque Deus é o Deus que protege. E Ele, quando foi subir para os céus, Ele diz: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele disse: eu te protegi e eu vou continuar protegendo. Na oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, Ele diz: eu guardei aqueles que o Senhor me deu, e eu não deixei, eu não soltei, e assim é. E Ele continua dizendo que Ele continuaria protegendo. Então isso nós devemos guardar. Ser povo de Deus é ser protegido e guardado por Jesus. Você é um crente, temente a Deus, o Espírito Santo habita no teu coração, tenha certeza, nenhum mal sobrevirá sobre a tua vida. Não é porque eu estou dizendo, é porque Deus disse. Se Deus disse, nós devemos pegar essa bênção, pegar essa promessa e viver em paz. O mundo pode cair à nossa volta, pode acontecer o que vier. Deus é que sustenta, Deus é que guarda e Deus é que protege. Era o espera, né?
Por exemplo, quando veio a promessa de que Jacó, que o mais velho serviria ao mais moço, Jacó podia até atinar para isso. Então, quando eu for abençoar meu filho, tem que levar isso em consideração. E ele não levou. Tanto é que precisou daquela artimanha da mãe, do filho lá, para poder abençoar, no caso de Isaac, né, abençoar os dois, abençoar o primeiro Jacó. Então, havia todo um plano de Deus. No caso de Isaac, ele já deveria saber como agir. Só que ele não soube, e acabou que então aconteceu de maneira diferente. Então veja, o pecado faz a separação, o pecado traz consequências, a gente tem que tomar cuidado. Mas agora vem a questão que entra aí naquilo que nós estamos falando. Deus, nós já vimos que Deus é o Deus que escolhe e é o Deus que protege, mas também é um Deus que prova. Lá em Tiago vai mostrar que Deus ele prova para aprovar. Deus não prova para reprovar. Ele quer que você aprovado, você caminhe para frente. A gente aprende isso no colégio, a gente vai lá e faz uma prova, e você passou, o ano que vem você vai fazer o segundo ano. Aí você faz um monte de provas e passa para o terceiro. Não é assim? Aí você vai cada vez aumentando o grau de dificuldade, porque você foi sendo aprovado. Então, nosso Deus é um Deus que prova. Veja, meus irmãos, que Deus ele estava formando um povo. Mas esse povo deveria aprender a andar com Deus. Muitos textos da Bíblia mostram como que Deus quer que nós andemos. Miqueias 6:8 diz, mostra como que Deus quer que andemos humildemente com o teu Deus. Deus quer que nós sejamos humildes nessa caminhada, que sejamos tementes e obedientes. E Deus ele vai nos provar se de fato tem essa humildade. As pessoas elas não são humildes. Não são só porque são pobres, são humildes. Muitos pobres são muito mais orgulhosos do que ricos. Tem pobre que passa fome, mas não pede ajuda. Porque o orgulho não deixa. Então, a questão dinheiro não faz. É uma pessoa humilde. Não, é uma pessoa pobre. Porque a pessoa humilde é uma pessoa que, apesar de ter dinheiro, é uma pessoa que ela sabe lidar com o outro, ela não vai pisar em ninguém, ela sabe da sua condição, ela é uma pessoa humilde, ela não é uma pessoa que não tem dinheiro. Mas, veja, Deus, ele prova as pessoas para que elas cresçam nesse relacionamento com Ele. Veja que Deus esperou que Sara tivesse um filho bem velha, Abraão já tinha 100 anos, e agora nasce o menino. Então, Deus provou a questão da paciência, como a Fátima falou, a resposta de Deus pode ser o sim, pode ser o não, ou pode, espera. E Deus deixou que Abraão esperasse muitos anos para ter o filho. Então, com aquilo que quanto mais demora, mais é importante. Aí, quando Deus dá o filho para Abraão, Deus diz, Abraão, vai lá e sacrifica o seu filho para mim. Que coisa terrível que Deus pediu. Mas Deus estava provando. Deus queria que Abraão, ele confiasse no Senhor. E a gente vê na carta que foi escrita aos Hebreus, dizendo o seguinte, Abraão creu que Deus, ele poderia ressuscitar o seu filho até das cinzas. Não foi dito para Abraão, pelo próprio Deus, que em Isaque seria a sua descendência? Entenda a importância de compreender a vontade de Deus. Deus disse para Abraão que aquele menino, sobre ele estaria a bênção de Deus, e daquele menino Deus faria de Abraão uma grande nação. Depois Deus vem e diz, me oferece o filho. Ele disse, se Deus disse que desse menino vai fazer uma grande nação, e que esse menino vai levar a bênção de Deus, então eu posso oferecer a Deus. Por quê? Se desse menino morrer, Deus ele pode fazer esse filho ressuscitar até das cinzas. Ou seja, o que ele confiou foi na palavra que foi dada por Deus. Deus não voltaria atrás. Então ele confiou, Deus está pedindo, eu vou obedecer àquilo que ele está fazendo. Então foi um ato de uma prova. E essa prova então mostra que Deus aprovou a Abraão através desse seu ato. Mas não foi fácil. Olha que perder um filho é uma coisa terrível. E Abraão ofereceu o seu filho. Mas ofereceu porque essa foi o mandado de Deus. Olha, Jacó mostrou-se bastante reprovável em suas ações. A sua escolha para formar o povo de Deus veio acompanhada de uma série de eventos que moldaram o caráter. Jacó, ele teve de fugir para Canaã, voltar para Harã, e a história de Jacó é engraçado,
porque ele foge, ele vai como um fugitivo, Deus o encontra, ele faz essa negociata achando que está negociando com Deus, mas Deus já tinha determinado tudo que queria fazer na vida dele, e ele vai, e tudo acontece, e daqui a pouco Deus encontra com ele, Deus fala com ele, ele tem uma luta, né, com o anjo, e Deus o abençoa e diz, agora você não vai se chamar mais Jacó, porque Jacó é enganador, você vai se chamar Israel, porque lutou como príncipe, ou seja, Israel quer dizer príncipe de Deus, ou seja, o relacionamento mudou, mas como que isso aconteceu num dia? Não, porque muitas vezes a luta nossa contra o pecado não é vencida num dia, mas é uma luta para a vida. Outro dia eu preguei aqui a respeito disso, trazendo um sermão que foi pregado muitos anos atrás, dizendo que para nós é como se nós carregássemos um esqueleto nas costas, a nossa carne, ela traz mau cheiro, ela nos envergonha. Quantas vezes a gente que é controlado, a gente que aprende que deve ser honesto, correto, de repente você vai lá, descontrola e fala alguma coisa que não devia. Meu Deus do céu, o que eu falei? Por quê? Porque a natureza está lá. Ou então você que é tudo certinho, de repente você vai lá e faz uma coisa errada. Meu Deus do céu, como é que foi? Eu peguei aquele negócio, não é meu, mas como é que eu fiz isso? Fez porque a natureza está lá. Se você pegou, porque a tua natureza quer roubar. E você tem que dizer para a sua natureza, não, isso não é seu. Agostinho, fez parte da história, e aí ele conta lá no seu livro, de que uma vez ele pulou o muro para roubar peras do vizinho, quando era mais jovem, e aí na casa dele ele tinha pés de peras, que tanto tinha peras talvez mais bonitas, e aí ele questiona, por que eu roubei? Eu roubei as peras porque a minha natureza queria roubar, e ele cedeu a esse apelo da natureza. Então nós temos que lutar contra a nossa natureza, que deseja fazer as coisas erradas. E Deus, então, Ele vai nos provar, para que nós, então, nessa luta, possamos dizer, não, a minha natureza quer, o meu desejo quer, mas isso não é da vontade de Deus, então eu não vou fazer. Então, Deus é o Deus que prova. Mas o quinto item, e aí já caminhamos para a conclusão, o quinto item mostra que Deus é o Deus que aprova. Deus, mas Deus sabe todas as coisas, Deus determinou todas as coisas, sim. A Fátima trouxe uma palavra que é verdadeira. Deus não impediu Abraão de pecar, nem quando ele mentiu e nem quando ele tomou aquela serva para ter o filho, porque aquele filho foi prova da falta da confiança em Deus naquele momento. Abraão, pai da fé, não soube agir com fé em todo momento, ele falhou. Então, aquele Deus provou Abraão. E quando provou na história se ele esperaria, ele foi reprovado. E Deus conta a história. E Deus não impediu que ele fizesse. Como também não impede você de pecar. Se você decidir fazer a coisa errada, você vai fazer. E Deus ele vai deixar que você sofra as consequências. Quantos homens crentes aí, por causa de desejo, se envolveram com outra mulher, e aí, eu caí, eu pequei, vai lá e confessa, mas de repente a mulher engravidou e ele vai carregar para o resto da vida o sinal. Agora, aquele menino é prova da minha desobediência. Jacó tentou esconder o pecado matando o marido da mulher com quem ele se deitou. Não adiantou, ficou registrado na história tudo que ele fez de errado. Então Deus ele permite que o nosso pecado fique marcado, que traga as consequências exatamente para que nós olhemos para ele vendo, Deus, eu sou um pecador, eu sou falho, mas é por tua misericórdia que eu estou aqui. Mas Deus, ele tem prazer de aprovar. O Rodrigo é professor. O que você tem mais prazer em relação ao aluno? Não é quando você dá um 10? Olha, aquele aluno é um aluno problemático, aluno que não estuda, mas de repente você tem uma conversa com ele, o menino começa a estudar, e daqui a pouco o menino que tira só 2, 3, ele tira um 5. Opa, que bom! Não dá muito mais prazer do que dar um 2? Aí de repente ele dá outra prova e o menino tira 7, ele diz, olha que alegria, chama o pai, diz, olha, seu filho estava assim, agora seu filho está tirando a nota, que alegria. Na reunião de professores ele vai dizer para os outros professores, olha, aquele menino era assim, 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 aí eu tive uma conversa com ele, agora o menino está tirando notas boas. Deus ele quer te aprovar, Deus não tem prazer na reprovação,
Deus não tem prazer de que ninguém fique prostrado. Deus quer te aprovar. Veja, quando fala dos talentos, e o Senhor volta e ele diz: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Veja, o que está mostrando ali, que Deus ele valoriza quando você quer obedecer, porque Ele sabe que a nossa luta é dura. Hebreus também vai dizer que Jesus ele aprendeu a obediência por aquilo que Ele viveu, e Ele sabe interceder por nós, porque Ele foi tentado como nós na carne, porque na carne Ele foi tentado como qualquer outro homem, e Ele não desobedeceu, ele disse, sem pecado, Ele não cedeu, mas Ele foi tentado. Ele sabe como que é pesado para o homem e para uma mulher ser tentado na sua vida sexual. Ele sabe como é tentador para um homem que está passando necessidade, está passando fome em casa, de não enfiar a mão e levar alguma coisa que pertence ao outro, de pegar um dinheiro que é do outro. É difícil e Ele sabe. Então, Jesus Cristo intercede por nós porque Ele conhece as nossas dificuldades. Então, quando nós somos falhos, quando nós somos desobedientes, Ele fica triste com isso, porque nós mostramos a nossa fraqueza. É isso quando a gente vai lá e diz, não, eu não vou fazer isso, eu não vou roubar, eu sei que eu preciso, eu não vou fazer isso. E aí então, Deus, Ele te aprova, Ele tem prazer na fidelidade. Veja, Jacó, depois de toda a sua fragilidade do seu caráter, ele encontra com o Senhor, e aí Deus vai mudando a sua história, e agora ele é um novo homem, agora é um príncipe de Deus. No caso de Moisés, que foi questionado a respeito da sua posição, lá em Números 12, de 7 a 8, diz, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Os outros estavam questionando lá, por que só Moisés pode, por que não a gente? Deus está dizendo, é porque eu aprovei esse rapaz, é isso que eu quero, e eu não quero outro no lugar. Então veja, Deus ele aprova a gente, e Ele tem prazer nisso. É interessante que Josué e Caleb, quando foram lá os 12 espias olhar a terra, Josué e Caleb dizem, realmente, a terra tem gigantes, homens enormes, cidades fortificadas, mas nós vamos pisar neles como a gente pisa sobre gafanhotos. Deus viu esses dois com essa confiança, e dos 600 mil homens que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na terra, foram aprovados por Deus, porque confiaram. E isso é muito importante a gente ver e saber, que Deus ele vai ter prazer na sua obediência. Aquilo que for muito duro para você fazer, mas você ainda fizer em obediência ao Senhor, saiba que Deus ficará feliz com isso, Deus vai te aprovar, e isso vai gerar festas dos céus. Então a gente tem que aprender que o nosso Deus, Ele está formando o seu povo através de nós. Deus escolheu Edith. Edith, durante muitos anos da vida dela, ela foi uma católica idólatra, não era? Chegou um dia, Deus tocou no coração dela, converteu o coração dela, tirou a idolatria, trouxe ela para esse, e Deus está ensinando para ela. Com certeza ela aprende diariamente com Deus, como ser povo de Deus. E ela entende que Deus escolheu. E esse Deus que escolheu, também, como a lição nos colocou aqui, é o Deus que protege, Deus tem guardado a vida dela. Mas é o Deus que prova e é o Deus que aprova. Meus irmãos, quando a gente vê e a gente entende isso, a gente vai compreender o modo de Deus agir em nossa vida. Quantas vezes coisas acontecem diferente do modo como a gente esperava, mas Deus está agindo para que as coisas aconteçam, para que Deus então trabalhe e trate o teu coração, que é um coração que não confia. Aí então Deus te deixa passar necessidade, para que você aprenda a confiar nele. Aí você vai lá e confia, e Deus vai lá, opa, que beleza, está muito bom, vamos caminhar mais, vem mais prova aí que é para você crescer mais. Então, meus irmãos, essa é a lição de hoje. O nosso Deus está formando um povo, e do mesmo jeito que fez como no passado, e foi registrado na Bíblia, Ele continua a fazer hoje. Que nós tenhamos sabedoria nessa caminhada, para poder andar com Deus do jeito que Ele quer que nós andemos. Sejamos sábios,
mas sejamos filhos que obedecem ao seu Pai. Amém? Que Deus nos abençoe.